A paz do Senhor Jesus Cristo. Muitos falam de Jesus pobrezinho, nasceu em Belém. Mas na verdade Jesus se fez pobre, desceu num trono de glória, né, meus irmãos? Para levar a pobreza. Por isso ele nasceu na manjedoura. A palavra diz em 2 Coríntios 8:9 que sendo rico ele se fez pobre para que nós fôssemos prósperos. Lá em Provérbios diz que a pobreza é a destruição dos pobres. Então, um dos efeitos da queda é a escassez, e Jesus, com a sua coroa de espinho, levou tudo isso também. Podemos ver um exemplo disto, que Jesus, quando nasceu, aqui a minha Bíblia está aberta, em Mateus capítulo 2, né? Versículo 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E no versículo 14, né? Mateus capítulo 2, 14, diz assim. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, né? De noite, e foi para o Egito. Então nós podemos ver que Jesus nasceu, né? Numa humilde manjedoura, mas foi suprido a vida toda. Assim que precisou de recursos financeiros, ali mesmo, chegaram ouro, incenso e mirra, para ele fazer uma viagem internacional, ser mantido em outro país e depois voltar para outra cidade, começando a trabalhar, junto com o seu pai como carpinteiro. Vemos que em todo o seu ministério, Deus levantou pessoas de altas posses para ajudar no ministério de Cristo, onde nada faltou, e até mesmo a sepultura foi uma sepultura com os ricos, e até mesmo a sua túnica foi disputada pelos soldados ali na cruz. Vemos então que Jesus, sendo humilde, não foi desprovido de recursos. Ele mesmo, onde passava, que havia falta, ele orava e sobrava 12 cestos cheios, mostrando que ele é o Deus da multiplicação, o Deus da provisão, né? O nome é Deus que vê, por isso provê, né? Jeová Jiré significa isso. O Deus que provê porque vê. E vê e provê porque não pode ser, como se diz, insensível. Ele é amor, né? Então ele não pode olhar sem ter compaixão. Jesus, movido de íntima compaixão, curou os leprosos. Jesus disse, olha, eu tenho compaixão da multidão que fez uma viagem de 3 dias e se voltarem, eles terão fome pelo caminho, desfalecerão. Podemos ver então que no primeiro discurso de Pedro, em Atos 3, ele diz no versículo 6, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aqui eles não tinham prata, certo? Mas na verdade a igreja foi suprida com tudo, porque eles vendiam as suas propriedades e colocavam tudo aos pés dos apóstolos. Aqui em Atos 4:37, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Portanto, eles podiam repartir, eles podiam se alimentar, tinham tudo em comum e eram sustentados nas suas viagens missionárias. Portanto, vemos aqui a organização de Deus que levantou dentro da igreja o Ministério de Socorro, pessoas para custear as viagens e o trabalho dos apóstolos. Então podemos ver uma igreja que prosperou, né, meus irmãos? Nós podemos ver uma igreja que cumpriu o seu propósito com muita simplicidade. Então você está vendo? É uma igreja, meus queridos e amados irmãos. O Senhor disse, edificarei a minha igreja. Então o inimigo tentou contra ela, mas ela está no século 21. Hoje são bilhões de pessoas, né? Começou com 12 ali na Galileia. Podemos ver então que eu e você fazemos parte de algo que o Senhor está fazendo. Alguns, muitas vezes, agora estão passando a fazer missões em lugares simples, comendo frutas, comendo comida simples, às vezes por um tempo, sabe, vai ter galardão por isso, porque Deus não tem plano de falta de recursos, né? Nunca viu o justo desamparado, nessa descendência mendigar o pão. Mas Paulo, quando passou por muitos jejuns e muitas privações e muitos sofrimentos, tem galardão para isso, pessoal.
Porque muitas vezes o egoísmo da igreja de Corinto dizia: Paulo é um vagabundo, não vou ajudar não vou dar obra para esses homens não vou dar dinheiro não. E não considerava o trabalho missionário de Paulo como trabalho. Por isso, ele, além de pregar o evangelho, teve que fazer tendas por um tempo, até que se levantou a igreja de Filipenses que o sustentou, então ele pôde pregar livremente o evangelho. No caso, a igreja primitiva não aceitava dinheiro como aceita-se hoje. Aqui em Atos 8, versículo 20, quando Ananias, sabe, um mágico que havia lá Simão, né, na cidade de Samaria, então ele ficou pasmo de ver tanto poder na vida de Filipe, porque ele era um mágico e ele nunca viu um poder tão grande, nunca vi algo assim, e ele colocava a mão sobre as pessoas, elas recebiam o Espírito Santo. Como é que eles viam que recebia o Espírito Santo? Porque falava em línguas, né? Não tem como saber que recebia o Espírito Santo, né? Diz o versículo 8, 18, Atos 8, 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Como é que Simão via que ao impor as mãos, eles recebiam o Espírito Santo? Se fosse apenas algo espiritual, não viria nada. A pessoa fecharia os olhos, põe a mão na cabeça e acabou. Mas havia uma manifestação, ou arrebatamento, ou oração em línguas. Alguma coisa acontecia no visível, que Simão viu. Veja esse versículo. Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, e lhes ofereceu dinheiro, né? Ele disse: olha, eu quero esse poder. Olha a resposta de Pedro: você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que vai comprar com dinheiro o dom de Deus? Dom já é de graça, né, pessoal? De graça recebemos, de graça damos. Então, ele queria comprar por dinheiro para depois vender, para depois comercializar. Não era assim, tipo, uma oferta de amor para o ministério, ou não era assim: eu vou honrar a unção que está na vida desses profetas e vou ajudar a missão deles. Não, não era uma oferta de amor, não era uma oferta semeadura profética, não. Era querer comprar para depois ter esse dom, e como ele era um mágico e ganhava dinheiro, agora eu tenho um poder maior, né? E então Pedro disse: não, você não vai alcançar isso com dinheiro. Teu coração não é reto, tua intenção não é pura. Então ele diz: você está em amargura, em fel de iniquidade. E aí Simão, vendo, né, disse: olha, então orem por mim, para me arrepender, para que nada disso aconteça, que eu não vá para o inferno, né? Porque ele pensou que estava lidando com um poder mágico, que se compra e que se vende. E hoje nas igrejas muito comércio da fé é isso, pessoal. Se compra e se vende, né? Os fariseus disseram assim: Judas, quanto você quer? Aí Judas falou: quanto vocês me dão para me te entregar Jesus? Tá vendo? Então hoje o evangelho de Judas é esse evangelho de quanto você põe no envelope, quanto que você vai fazer nessa campanha, e campanha de prosperidade, e campanha comercial. Não, amados, nós recebemos de graça a prosperidade. Hoje o que nós semeamos é por amor, para multiplicação, por generosidade, tem galardão. Mas não se compra nada, pessoal, porque tudo é de graça, Jesus já pagou, né? Então este comércio da fé, ele realmente não é a prosperidade. Muitos falam assim: o evangelho da prosperidade. Na verdade, é o evangelho comercial, porque o evangelho da prosperidade é o evangelho do Senhor Jesus, que diz que suprirá todas as nossas necessidades, né? Jeová Jireh é o Deus da prosperidade. De Deus vem o dom de adquirir riquezas, né? Então nós amamos a prosperidade, mas não amamos o dinheiro. Ou seja, o que é amar a prosperidade? É amar a obra missionária, a generosidade, dinheiro para o reino, dinheiro para as boas obras. O que é amar o dinheiro? Para si, né? Jesus fala daqueles que são ricos para si, mas não são ricos para com Deus. Então, a prosperidade é coisa boa, pessoal. Agora, em segundo lugar, por isso que a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas coisas serão acrescentadas. José e Maria não estavam fazendo campanha de prosperidade, o dinheiro veio até eles porque eles estavam fazendo a vontade do Pai, e Jesus estava nascendo em Belém como o Pai queria, que é a cidade de Davi. Estava escrito que Jesus nasceria em Belém, por isso que foi o censo, bem na hora, o recenseamento, né? Bem na hora que Jesus ia nascer. Tudo cooperando para a profecia se cumprir. A igreja também aqui não estava vendendo nada, fazendo comércio da fé, vendendo objetos ungidos, forçando as pessoas a dar dinheiro, ameaçando com o devorador, nada disso.
Cada um contribua conforme eu propus no seu coração. Deus ama o que dá com alegria. Era uma igreja que não buscava a prosperidade, mas esses sinais, né, essa graça seguia a igreja que vivia para o reino.